Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Jeremias, capítulos 12 até o capítulo 15. E vocês vão ver que são capítulos de muito sofrimento. E o capítulo 12 começa com a queixa de Jeremias para Deus. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre sua justiça. Olha só que intimidade de Jeremias com Deus, questionando Deus. Por que o caminho dos ímpios prospera e por que todos os traidores vivem sem problemas? Isso aqui é falado lá no Salmo 1, né? Outra vez, né? Tu os plantaste e criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas ensinadas ao matador. E aí vocês vão ver a resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com o cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e sua própria família traíram você e os perseguem aos gritos. Não confie neles mesmo quando dizem coisas boas. Aqui, meu irmão, Deus responde a Jeremias dizendo que uma advertência que as aflições dele, Jeremias, aumentariam muito no futuro, né? E aqui vocês vão perceber uma coisa, que sobre o matagal, está falando sobre de inimigos escondidos dentro do matagal, né? Que serve de esconder, o matagal serve de esconder para os ladrões, né? Os assassinos, né? E meu irmão, continua. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderaram da herança que dei a Israel ao meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, serei compaixão de novo e os farei voltar cada um para a sua propriedade e sua terra. Se eles se arrependerem e comportassem como meu povo, jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Então eles serão estabelecidos no meio do meu povo, mas se não ouvirem, eu os arrancarei completamente aquela nação e destruirei. E aqui está falando da libertação de Judá, né? A esperança da libertação do exílio babilônico, né? E dizendo que alguns povos sairiam com eles, mas que eles deveriam também se comportar como o povo de Israel, adorando apenas o Senhor e não a Baal, que era uma entidade lá, era a entidade responsável pela chuva lá, né? Era Baal e Azerá, pela chuva e pela fertilidade, né? Então, dizem aqui que se não se comportar, não seguir os preceitos do Senhor, os arrancaria do meio do povo de Deus, ou seja, do povo de Israel, depois de liberto do exílio babilônico. E aí, vocês vão perceber aqui agora, no capítulo 13, uma série de 5 advertências, né? Escrito em prosa e poesia, né? Começa o capítulo 13 sobre a história do cinto de linho. Assim diz o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei o cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate. Perate é perto da terra de Jeremias, Anatote, né? Pegue o cinto que você comprou, vá a Perate e esconda ali numa fenda da rocha. Assim fiz, escondi em Perate conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que eu ordenei que escondesse. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. O que está dizendo aqui? Essa é uma personificação aqui, uma observação importante. Está dizendo, o cinto está representando Israel, está podre e inútil. Assim diz o Senhor: do mesmo modo que eu arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém, esse povo ímpio se recusa a ouvir minhas palavras,
age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Vai ser um povo inútil, declarando. Depois, o Senhor diz a Jeremias sobre as vasilhas de couro. Assim diz o Senhor, o Deus Israel: deve-se encher de vinho toda vasilha de couro. E se eles disserem: será que não sabemos que se deve encher de vinho toda vasilha de couro? Então você lhe dirá: assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, sacerdotes, profetas e habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei colocando uns contra os outros. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vê aqui claramente falando, é um símbolo vinho da embriaguez do povo pela idolatria e da destruição dos líderes do povo judá pelo exílio babilônico, nas mãos da Babilônia, por Nabucodonosor, né? E aí vem a ameaça de cativeiro. Escutem e deem atenção. Não sejam arrogantes, pois o Senhor falou: deem glórias ao Senhor, seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele trará uma escuridão profunda. Se ele a transformará em trevas densas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. E aqui Jeremias está alertando o povo, chamando o povo ao arrependimento, para que o povo não sofra o exílio, mas o povo não se arrepende, né? As cidades de Negueb, né, do deserto Negueb, estão bloqueadas, não há quem nelas consiga entrar. Todo o povo de Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aquele que vem do norte. Onde está o rebanho que lhe foi confiado, das ovelhas com você se orgulhava? Olha que coisa interessante. O que vem do norte é o exílio babilônico, é Nabucodonosor e seus exércitos, né? No capítulo 14, a gente vai ver coisas terríveis a respeito da expectativa do povo, né? E o que acontecerá com o povo. Esta é a palavra do Senhor que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá planteia, suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam prostrados ao chão. Aqui está vivendo um período, sabe a época certa, de seca. Então você imagina toda aquela angústia, Jeremias pregando, e com seca ainda, aumenta o sofrimento, né? Seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe 9, manda seus servos à procura de água, eles vão às cisternas, nada encontram, voltam com os potes vazios. E aí Jeremias vai reconhecer e vai interceder pelo povo. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas quando estrangeiro na terra como um viajante e que fica somente uma noite? Está vendo aqui ele confrontando Deus, orando, intercedendo pelo povo e pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor que o Senhor haja com compaixão e misericórdia, né? Mas o povo precisa ser ensinado, o povo precisava ser ensinado, né? Porque a justiça, ela ensina, né? E aí, meu irmão, minha irmã, aqui vai falar, e aí o Senhor fala, né? O Senhor fala com Jeremias e depois fala com o povo. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. E aqui é um aprendizado para nós, em quem nós confiamos, né? Jó falava lá: eu sei que o meu Salvador vive e se levantará, né? A nossa esperança é sempre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo ao nosso lado. A nossa certeza é Cristo, é a salvação. A nossa certeza. E meu irmão e minha irmã, isso aqui que está dizendo é o seguinte: Deus controla toda a nossa história. Não estou falando aqui de calvinismo, de predestinação, mas estou falando
e que Deus controla a nossa história. E a gente tem um livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente vai seguir. Né? O povo aqui escolheu o exílio, mas Deus teve compaixão, ensinou com o exílio e voltou. Né? Às vezes a gente está num deserto, mas você sabe qual é a maior vantagem quando você está no deserto? Que no deserto você não ouve barulho de nada, você ouve somente sua voz, a voz de Deus e as estrelas. A gente se percebe em mais intimidade com o Senhor, que é no sofrimento que a gente busca o Senhor. Então vamos evitar o sofrimento e buscar o Senhor antes do sofrimento. Né? Isso é muito mais difícil. A gente só lembra de Deus, as pessoas normalmente só lembram de Deus depois que passou toda aquela bonança e está num período de deserto, período de provações. Infelizmente é assim, né? Mas a gente deve buscar sempre o Senhor, orar sempre e estar sempre com a palavra diante dos olhos da gente, né? O capítulo 15 diz ainda coisas terríveis. Olha só o que Deus responde para... O capítulo 15 é a continuação do 14. Olha o que Deus responde para Jeremias lá. Olha o que Deus responde para Jeremias. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel, quer dizer, um profeta e um juiz, estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhe mostraria favor, expulse-os da minha presença, que saiam, e se perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, destinado para a morte, para a espada, a fome para a fome, e os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Meu irmão, isso aqui não é predestinação não, mas está dizendo do que iriam com certeza morrer. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, é claro, Senhor, a espada, os cães, olha só, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus, os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Você vê que não dá para a gente medir o terror que foi aqui, o sofrimento. Não dá. Mas a gente deve aprender com isso, né? E a gente deve ser grato sempre a Jesus Cristo, né, meu irmão, minha irmã? Amar a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E coloca ainda a seguinte coisa, porque mesmo assim, e aí faz um alerta, deixei seus filhos sem filhos destruir meu povo, pois não se converteram dos seus caminhos, fiz com que suas viúvas se tornassem mais numerosas que a areia do mar, ou seja, matou os homens, né? Ao meio-dia trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros, fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. Que coisa terrível, né? O Senhor disse, certamente o fortaleci para o bem, intervi por você na época da desgraça e da adversidade. Deus aqui falando para Jeremias, que Jeremias, apesar da adversidade foi fortalecido. Assim age a fé, meu irmão, e assim age Deus. Ele não está nem longe nem perto, ele está ao nosso lado. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê. A fé não é um sentimento, é uma força operosa, é uma certeza de que Deus está ao nosso lado, Jesus Cristo está ao nosso lado, o Espírito Santo está ao nosso lado. E aí vai falar, primeiro ele fala para Jeremias aqui, agora vai falar para o povo. Se você se arrepender, eu restaurarei, para que você possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-véio. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze. Muralha de bronze. Fortificado diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você. E aqui Deus está falando de Jeremias, fortalecendo Jeremias, né? Também. E aí o Senhor aí, estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e resgatarei das garras dos violentos. Olha só, Jeremias, Deus alerta que Jeremias iria passar, porque o povo não se arrependeu e ainda iria maltratar Jeremias, né? E o Senhor manda Jeremias aqui se arrepender de quê? De ter confrontado o Senhor lá atrás, né? Questionado o Senhor, questionado o juízo do Senhor, né? E depois encoraja Jeremias a renovar o seu chamado. Meu irmão, quantas vezes a gente
fica desencorajado, mas sempre o Senhor nos manda algo, nos incomoda com algo para que possamos fazer o quê? Renovar o nosso chamado, que todos nós temos um chamado hoje a partir do o chamado a entrar no processo de santidade, de arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos confrontando sempre, e que nós saiamos do deserto do pecado para entrarmos na terra que emana leite e mel do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe.